Fala galera, professor Ashton. Estou gravando uma aulazinha teórica sobre associação de memórias, mas o meu objetivo principal é chegar no ponto de fazer uma práticazinha e, nesse caso, vou usar o Logisim para isso. Mas eu vou gravar primeiro aqui a explicação teórica e aí eu passo os vídeos separados com as simulações. Bem, o assunto é associação de memórias. Deixa eu contextualizar aqui a partir de uma coisa mais prática. Esse aqui é um chip de memória DRAM, usado em computadores, desktop convencionais, né? Tem um módulo já um pouquinho mais antigo. A gente pode ver que eu estou chamando de módulo, né, essa plaquinha aqui, com esses contatozinhos de ouro aqui, certo? E você percebe que é uma placa de circuito impresso, onde foram soldados 8 chips. Cada chip individual desse, ele tem sua própria capacidade. E o que a gente chama de módulo de memória é conseguido através da junção desses 8 chips da forma um único módulo. Então, para o computador, ele enxerga um módulo de 8 gigabytes. Na verdade, esse módulo de 8 gigabytes é composto por vários chips individualmente, que individualmente têm capacidades menores. Na verdade, a gente está vendo 8, né? Muitas vezes tem chips dos dois lados, né? Pode ser 8, 16. Especificamente, eu peguei um datasheet de um módulo desse real para dar uma olhada. E aí eu tirei um instantâneo, um print aqui de uma parte do datasheet do fabricante. E aí ele descreve essa memória como sendo um pente de 8 GB, onde você tem 1 GB por 64 bits de capacidade. O que isso significa? O primeiro valor representa a quantidade de endereços, né? E o segundo valor, o tamanho da palavra do pente, né? O tamanho da palavra do módulo. Tá? Essas informações, outras informações, mas o nosso propósito aqui não é relevante. Tá? O que eu queria chamar a atenção, pulei isso aí tudo, e vem para cá. É que este módulo, né, ele foi baseado em 8 componentes de 8 bits. Tá? Então, como assim? Esses 64 bits, de tamanho de palavra, ele é conseguido colocando 8 vezes 8, né? 8 componentes, cada um com 8 bits, 8 vezes 8, 64. Então você pega 8 componentes, palavra de 1 byte, você associa de tal forma que a palavra total do módulo é 64 bits, que é o padrão hoje, né, das arquiteturas de nossos computadores principais. Então, assim que se consegue esse total de capacidade, tá? Isso é um tipo de associação que é feita. Uma associação que expande o tamanho da palavra de uma memória. Não é o único tipo de expansão possível. Tá? A gente pode dividir aqui 2 tipos de expansão, e é isso que eu quero tratar hoje. Tá? O pessoal colocando o que eu tinha falado um pouco de forma mais explícita. O 8 GB que a gente pode falar assim, de capacidade. Na verdade, detalhando um pouco mais. Que é 1 GB de endereço, 64 bits de palavra, né? 64 bits, também você pode lembrar que isso aqui é o mesmo que 8 bytes. Então, 8 vezes 1, 8 gigabytes, né? Certo? Mas esses 64 bits, eles são conseguidos porque nós temos 8 chips individuais, cada um com 8 bits, né? Então, 8 vezes 8, 64. Beleza? Mas vamos agora para as formas de associar memórias. Tá? Eu costumo explicar assim, né? O total da capacidade, né, por exemplo, aqui falou de 8 GB do módulo, certo? Ele é obtido multiplicando o total de endereços que tem no seu módulo vezes o tamanho da palavra do módulo. Tá? Agora, vamos pensar assim, se eu tivesse como colocar mais chips no módulo, eu poderia colocá-los de tal forma a tornar a palavra de dados maior. Então, eu estaria expandindo o tamanho, a largura da palavra de dados. Ou eu posso associar o novo chip, ou novos chips, de tal forma que eu crie mais endereços
para o meu módulo. De uma forma ou de outra, isso é uma multiplicação. A capacidade total seria expandida, né? Certo? Mas, de uma forma, eu aumento, eu crio mais posições para colocar dados, e de outra forma, eu crio um dado maior, né? Uma palavra de dados maior. Eu faço a comparação meio esdrúxula, eu sempre gosto das comparações meio esdrúxulas, que acho que ajudam a criar uma imagem mais fácil de lembrar, né? Então, por exemplo, eu comparo a primeira forma aqui, como se você tivesse um armário, e cada endereço fosse uma gavetinha no armário, e aí você fosse colocar mais gavetas no teu armário. E aí você arranjou mais espaço para armazenamento, porque você colocou mais gavetas, né? E esse aqui até que faz um pouco de sentido, né? Esse outro aqui é um pouco mais esdrúxulo. Nesse mesmo exemplo de armário, aumentar o tamanho da palavra seria o seguinte: eu manteria o mesmo número de gavetas, mas eu dobraria a largura da gaveta, né? Então, se eu tinha uma gaveta aqui de um certo tamanho, eu ia agora pegar e colar, meio que se estivesse colando outra gaveta do lado assim. Agora a minha gaveta ia dobrar de tamanho, certo? Mas se eu tivesse 3 gavetas, eu continuo com 3 gavetas. Só que a gaveta é bem maior agora, né? Para um gavetão. Então eu guardo mais bits, né? Em cada gaveta. Então, no total, eu guardo mais bits. Tá? Mas não é porque eu tenho mais espaço para guardar, e sim em cada espaço, em cada posição, em cada endereço, tecnicamente falando, cabe uma palavra maior de dados. Bem, então, vamos separar as expansões de duas formas: expandir o tamanho da palavra, e a outra forma é expandir a quantidade de endereços. Tá? Muitas vezes que é chamado, especialmente em inglês, né, de expandir a capacidade, como se fossem duas coisas que podem acontecer: expandir a capacidade ou expandir o tamanho da palavra. Certo? Bem, e uma forma, a melhor forma que eu acho de explicar isso é mostrando um exemplo. Aí a gente vai usar exemplos com valores de magnitude, né, menor, para ficar didático. Mas o mesmo processo você pode expandir e usar para módulos de memória de capacidade bem maior, né, na ordem dos gigabytes, megabytes. Bem, o primeiro exemplo é o seguinte: eu quero criar um módulo de memória. Tá? Eu defini como ROM porque os bits de controle da memória ROM são mais simples. E aí, na simulação, eu acho que vai ficar mais fácil eu concentrar na parte principal, né? Sem me perder em detalhes que não tem muito a ver com assuntos específicos. Tá? Por isso que eu escolhi ROM. Mas é um processo muito, muito parecido com a RAM, tá? Só muda mesmo os pinos de controle. Então, eu quero criar um módulo de memória. Eu quero que esse módulo tenha uma capacidade total de 16 por 8. Ou seja, são 16 espaços de armazenamento. Cada espaço de armazenamento cabe um byte, né? Uma palavra de 8 bits ou um byte. Porém, os chips que eu tenho disponíveis para associar são de 16 por 4. Portanto, cada chip comporta apenas metade de uma palavra de dados, né? Então, a primeira conclusão aqui é que eu vou precisar de 2 chips. E aí eu vou fazer aquela associação para poder juntar as duas meias palavras de dado, né? Nibble, juntar um nibble com outro nibble para formar um byte. Para quem não lembra, o nibble é uma associação de 4 bits, é chamada de nibble. E aí a gente vai então fazer aquela associação de assim enlarguecendo a gaveta, né? Então não vou ficar mais gaveta, e sim uma gaveta maior. Para poder passar uma ideia aqui de uma maneira um pouco dissociada do techniquez, por assim dizer, eu criei essas tabelas aqui para comparar elas com as memórias. Tá? Então, essa primeira tabela ela representaria o módulo final. Essa tabela aqui representaria um chip que eu chamei de chip 0, e essa outra tabela, um chip que eu chamei aqui de chip 1. Então, o meu módulo ele tem que ser capaz de armazenar, por exemplo, no endereço 0, essa palavra aqui, 0 hexadecimal, 1A. Então, o hexadecimal, ele estaria guardando esse byte aqui, 1A. Certo? No endereço 1, ele vai guardar o byte 2B, no endereço 2, o byte 3C, no endereço 3, o byte 4D, e assim por diante. Eu tenho aqui os 3 pontinhos, porque, como vocês devem lembrar, no exemplo,
O chip é o módulo final, ele é um módulo 16 por 8, né? Então, você tem 16 endereços, 0 até 15. Beleza. Como eu não tenho um chip só, esse meu exemplo, eu não tenho um chip só com essa capacidade, e sim 2 chips com capacidade 16 por 4, certo? Eu vou dividir o armazenamento em 2 partes. Eu vou pegar o primeiro nível e guardar em um chip. O segundo nível e guardar em outro chip. Porém, obedecendo os mesmos endereços. Eu vou usar o endereço 0. O endereço 0 do módulo é o endereço 0 do chip 0, sendo acessado ao mesmo tempo que o endereço 0 do chip 1. O endereço 1 do módulo, na verdade, é um acesso simultâneo ao endereço 1 do chip 0 e o endereço 1 do chip 1. Cada um me entrega, então, metade da palavra, e aí eu vou ter uma palavra inteira, tá? No barramento externo. Então, essa imagem aqui, ela representa o resultado que nós queremos. Queremos este módulo de ROM, tá? Eu não sei como é que é a ligação interna, tá? Eles devem habilitar isso. Mas eu sei que eu vou precisar de 4 bits de entrada. 4 bits da onde? A0, A1, A2, A3. 4. 0 até 3 são 4 bits. Eu sei que representa o barramento de endereço, letra A de address. E aqui é a saída, o barramento de dados. Você vai chamando então pela letra D de dados, né? Vai de D0 até D7, são 8 bits. Então, é isso que eu quero. Eu quero que 4 bits de endereço selecionem uma das 16 palavras de dados. Cada palavra de dado tem 8 bits. Certo? Só que a forma que nós vamos conectar isso, como nós já falamos, é usando 2 chips de capacidade 16 por 4. Então, o que é que nós temos que garantir? Primeiro, a entrada de endereços, você vai ligar igual em ambos os chips, né? O chip 0 e o chip 1. Porque se eu acesso o endereço 0 em uma tabela, eu acesso o endereço 0 na outra tabela, junto os dois dados para formar a palavra completa. Aqui na saída de dados do chip, eu estou representando metade da palavra, de D7 até D4, indo para essa linha maior. No outro chip, D3 até D0, indo para essa linha maior. Então, essa linha maior é a junção dos dois, certo? Então, aqui essa linha grande, ela é um barramento de 8 bits. E essas linhas menores são barramentos de 4 bits. Eles são concatenados e tornam o barramento externo de 8 bits, entregando a palavra completa. Cada um fornece metade da palavra, entregando assim a palavra completa. O bit de controle, o chip select, ele, quando ele for acionado e habilitar uma memória, ele está simultaneamente, você pode ver que temos essa ligação simultânea. Então, quando você habilita uma memória, você habilita as duas. Quando você desabilita, você desabilita as duas. Então, elas funcionam sempre simultaneamente. Beleza? Essa ligação, então, seria uma ligação para a expansão da palavra. Se eu quisesse expandir, se eu quisesse expandir por uma palavra ainda maior, em vez de 8 bits, por exemplo, uma palavra de 16 bits, eu poderia simplesmente colocar mais 2 chips e manter a mesma lógica de ligação que eu usei aqui, para esses 4, e eu teria um resultado esperado. Vamos avançar agora para outro tipo. Na verdade, esse aqui é uma outra visualização, tá? É o mesmo exemplo, ó. É um módulo de 16 por 8 formado por 2 chips individuais de 16 por 4. A diferença aqui nessa imagem, primeira diferença, né? A gente está usando uma memória, está usando dois chips de memória RAM, e mas não muda nada em relação às ligações dos endereços, do barramento de endereço e do barramento de dados. A diferença é mais na forma de visualização mesmo. Aqui está bem explícito todas as linhas de dados. Enquanto no meu desenho eu peguei a linha de dados e transformei numa seta grossa, né, dizendo que ela ia de A3 até A0, né? Nessa imagem aqui, você vê todas as 4 linhas explícitas. Tá? E aí você percebe que a linha A3 vai para o chip 0, vai para o chip 1.
A linha 2 vai para o chip 2 e para o chip vai para o chip 0 e para o chip 1. Tá? Então, todas as linhas de endereço estão ligadas em paralelo aos dois chips. Certo? Do mesmo jeito, as entradas de controle. Aqui, além do chip select, né, também tem um WE, tem uma RAM. Então tem um habilitador de escrita, né, além do chip select. Mas o mesmo sinal que habilita um habilita a outra. Então as duas estão sempre trabalhando em paralelo. E a saída de dados também, ó, a gente consegue ver que o primeiro chip entrega a parte mais significativa, né, mais alta da palavra, e o outro chip me entrega a parte menos significativa, 4 bits mais baixo da palavra. Aí mais os 8 bits juntos é que formam o barramento de dados. Beleza? Então essa imagem eu coloquei, eu achei importante para ficar claro, né, a visão de diagrama em blocos mais simples, né, mais abstrata, e a visão de um diagrama um pouco mais realista do ponto de vista eletrônico, né, das ligações. Tá? Então, porque um chip ele vai ter 4 pinos, né? Então, se você pega um chip de verdade para ligar, você vai encontrar ali 4 fios que você tem que ligar aqui, né? Ou colocar uma placa com 4 trilhas e tudo mais. Aí esse desenho eu deixei isso mais explícito. Beleza? Quando a gente for para a simulação, o LogSim vai ter um pouco na mistura dos dois, né? O LogSim permite agrupar bits em barramento, mas eventualmente eu preciso separar esses bits e a gente usa um componentezinho lá para fazer isso, chamado distribuidor. Bem, eu estou indo seguindo o fluxo sem dar muita pausa, porque é um vídeo, vocês podem pausar e voltar quando quiserem, tá? Então, vamos direto aqui para a parte 2. A parte 2, eu quero expandir o barramento de endereço, tá? Ou, como alguns falam, simplesmente expandir a capacidade. Ou seja, se eu tenho um armário com 3 gavetas, eu quero agora colocar mais 3 gavetas, por exemplo, eu posso ficar com 6 gavetas. Então, eu quero aumentar a capacidade de endereçamento, a quantidade de dados que cabem no meu armário, certo? O tamanho do dado não vai mudar. Então, por exemplo, a gente quer criar um módulo de memória ROM também, com capacidade total 16 por 8. É o mesmo problema anterior. A diferença é que eu preciso usar agora chips individuais com capacidade 8 por 8. Então, o que acontece aqui? A palavra já está adequada, o tamanho da palavra já está adequado. O que eu preciso, a associação que eu preciso fazer é para me garantir que a quantidade de endereços aumente. Tá? Mas o tamanho da palavra eu não preciso mexer. Então, colocando nessa comparação com tabelas, tá? De novo, essa primeira tabela aqui seria a versão do módulo final, né? O módulo 16 por 8. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu vou do endereço 0 até o endereço 15, certo? E aqui são só dados aleatórios em hexadecimal que eu fui preenchendo. Esse é o módulo final. Mas esse módulo final ele é conseguido pela junção de dois chips, né? Chip 0 e chip 1. O chip 0 vai ter 8 endereços. O chip 1 vai ter 8 endereços. Tá? Aqui, ó, o endereço 0 até o endereço 7. Ambos vão do endereço 0 até o endereço 7. Mas eu quero agrupá-los de tal forma que os 8 primeiros endereços pertencentes ao chip 0 correspondam aos 8 primeiros endereços do meu módulo final. E os 8 endereços finais, certo? Os 8 endereços finais vêm do módulo do outro chip. Né? Então, você vai observar aqui, ó, do endereço 8 até o endereço 15, que está aqui nessa parte da tabela, vem do outro chip. Tá? Então, as cores aí é para ajudar a diferenciar. Essa seta também é para você ter essa ideia de que é como se estivesse criando uma continuação sequencial, né? Colocando eles em sequência, né? Os endereços em sequência. Por isso que muitas vezes essa associação também é chamada de associação série de memória, tá? Mas esse termo ele pode gerar, pode não ser tão bom
porque Pode ser confundido com outras coisas, mas tem algum sentido em chamar, tá? tá, não acho que ele também completamente errado, porque nessa É ideia de que serializa os endereços, né? Um chip contém os primeiros primeiros endereços e os outros endereços vêm na sequência. Beleza? Então, como é que a gente faz as ligações para garantir que isso seja possível? A gente vai passar aqui. Pronto. Se vocês observarem essa imagem aqui, que mostra, exatamente igual a outra lá de cima, né? Ctrl-C e Ctrl-V da outra. Porque o objetivo final é o mesmo, construir um módulo 16 por 8. Então, o módulo final é igual. A ligação interna é que é diferente. Então, vamos para a ligação interna. Certo? Nesse módulo, os tipos individuais são 8 por 8. Tá? Então, o barramento de dados já está pré-definido. É um barramento de 8 bits. O chip 1 vai entregar 8 bits, pode ver aqui, D7 a D0. O chip 0 vai entregar 8 bits. O chip 1 vai entregar 8 bits, D7 a D0. Eles vão vir para esse barramento, que também é de 8 bits. E o barramento externo é de 8 bits. Tá? Então, está tudo interligado aqui. Então, um chip entregou 8 bits. Outro chip entrega 8 bits. Isso tudo é interligado na mesma linha de saída externa de 8 bits também. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Em conexões elétricas, você tem dois dispositivos que podem fornecer dados ou sinais diferentes. Conectados no mesmo ponto, pode haver conflito, né? Então, se eu tentar transmitir dados ao mesmo tempo pelos dois chips, pode ser que aqui em cima um bit 1 e aqui embaixo um bit 0 sejam postos numa mesma linha, gerando aqui um curto, né? E causando um problema. Então, eu tenho que, para que isso seja possível, para que eles compartilhem o mesmo barramento, é necessário que, quando eu ligar um dispositivo, eu desligue o outro. Ou seja, quando eu habilitar uma memória, eu desabilite a outra. Tá? Então, vai precisar de um circuito que permita essa multiplexação das memórias. A solução comum que a gente encontra é o uso de um decodificador. Um decodificador que possa, a partir de um bit de controle, um ou mais bits de controle, selecionar se eu vou usar a memória 0 ou se eu vou usar a memória 1. Certo? Neste exemplo aqui, como só são dois chips, esse decodificador ele é composto por uma simples porta NOT conectado em uma das memórias e um fio conectado na outra. Dessa forma, quando chegar um bit 0, esse bit 0 vai passar para o chip lá de cima. E o inverso disso, o bit 1 vai passar para o de baixo. Tá? E aí isso vai fazer com que a memória de cima ligue e a de baixo desligue. Não ficou claro ainda? Isso acontece, vamos olhar aqui no desenho. Eu pego um sinal, eu ligo no chip select do chip 0, eu pego o mesmo sinal, inverto, certo? Inverto e ligo no chip select do chip 1. Então, toda vez que eu acionar o chip select de uma, eu vou desacionar o da outra. E vice-versa. Ok? Vocês já observaram aqui? Esse sinal vem desse bit A3. Tá? A3 é o bit mais significativo do barramento de endereços. Os outros 3 bits estão indo direto para a entrada de endereços do chip individual de memória. Tá? E em paralelo para os dois chips, né? Então, os 3 bits controlam o endereçamento dos chips e o bit mais significativo seleciona qual chip vai ser usado a cada instante. Tá? Porque se eu estou conectando os dois ao mesmo tempo, no mesmo barramento, os dois estão conectados no mesmo barramento, os dois não podem fornecer dados simultaneamente. Quando um estiver fornecendo dados, o outro está desligado. Isso vai garantir isso essa ligação inversa no chip select. Ok?
Aqui seria, de novo, né, como é que ficaria um exemplo de combinação de memórias para aumentar a quantidade de endereço. Esse aqui é um exemplo um pouco diferente do que eu usei. Esse exemplo aqui associa dois chips 16 por 4 para formar um módulo 32 por 4. Então, como vocês podem perceber aqui, né, já que nesse exemplo o módulo tem 32 endereços, está usando 5 bits para endereçamento. Então, um pouco diferente do meu exemplo, eu usei um barramento de 4 bits, eu só tinha 16 endereços. E aí você percebe que 4 dos 5 bits de endereço vão direto para as entradas dos chips individuais. Certo? Cada chip individual é um chip de 16 endereços. Então, 2 elevado a 4, só preciso, então, 4 bits em cada chip individual. Então, o quinto bit, como é que é ligado? O quinto bit ele é ligado ao chip select. Que é ligado em um, é ligado invertido, né? Que anote o outro. Então, isso compõe um decodificador, tá? É um decodificador mais simples, decodificador de 1 bit para 2 saídas, né? Decodificador de 1 para 2. Se a minha associação de memória necessitasse de mais chips, eu precisaria de um decodificador 2 para 4, por exemplo, para 4 chips, um decodificador 3 para 8. Conexão exige 8 chips. Tá? Eu não fiz essa parte aqui no diagrama de blocos, né? Uma ligação com mais chips, e mais a gente faz no Logic. Então no Logic eu vou fazer provavelmente 5 vídeos para cada um desses exercícios. O exercício é esse. Construa um módulo de memória ROM de 2x8, capacidade de armazenamento, usando o chip como descrito abaixo. Então, no exercício 1, nós vamos usar chips individuais 16x8. No exercício 2, chips individuais 8x8. No exercício 3, 32x4. No exercício 4, capacidade de 32x2. E no exercício 5, capacidade de 16x4. Ou seja, os dois primeiros aqui vão trabalhar com expansão de endereços, porque a palavra já está fixa, já está certa. Os outros dois vão trabalhar com expansão de dados, né? Porque o endereço aqui já está fixo, o endereço já está certinho, 52. A palavra que está menor do que o módulo precisa, então vou precisar expandir o tamanho da palavra. E o último, tanto o endereço quanto a palavra está abaixo, né, do módulo que necessita, então eu vou ter que fazer uma associação mista. Eu vou ter que fazer tanto a associação para expandir o tamanho da palavra, quanto uma associação para expandir a quantidade de endereço. Então eu vou usar os dois conceitos ao mesmo tempo, simultaneamente. Beleza, galera? Então é isso. 28 minutos aqui. Espero que tenha dado para passar uma noção geral boa desse assunto. Mas assim, a conclusão de fato, eu acho que é só depois que você vê rodando no Logic, tá? Quem tiver a oportunidade de montar isso num computador mais robusto, eletrônico, como Proteus, por exemplo, acho que também já é um outro nível de aprofundamento. E claro, né, se você conseguir testar isso no protoboard, montando o mesmo circuito eletrônico físico, aí eu acho que é um nível de aprofundamento ainda maior, mais interessante. Porém, acredito que para entender a teoria por trás disso, no mínimo você tem que fazer uma simulação no Logic, tá? Então, antes de decidir se você entendeu ou não, vejam as explicações no Logic. Acho que só se completa nesse momento. Beleza, galera, é isso. Fico por aqui. Meu objetivo aqui é mais para os meus alunos lá da universidade, mas não custa nada. Clica aí no curso. E aí quando eu talvez, quem sabe, no futuro, fazer uns vídeos com mais qualidade. Até mais incêndio. Valeu, abraço.